Bom, pessoal, então vamos lá. Agora, sem as correções, né, que eu já fiz, vamos falar então da análise de baixa frequência com amplificador utilizando um FET. Tá? Então, ó, novamente, nós temos os capacitores que a gente coloca, são esses capacitores que afetam as baixas frequências, né? Então, os dois capacitores de acoplamento e o capacitor de desvio. Né? Poderia ser um circuito diferente, claro que poderia. Poderia ser um divisor de tensão, polarização fixa, poderia ser um EMOS, né? A gente está utilizando um DMOS, poderia ser um EMOS com realimentação de dreno ou divisor de tensão. Né? Então, lembrando que a reatância capacitiva em baixa frequência ela se torna muito alta e com isso a gente tem uma queda no ganho do nosso circuito em baixa frequência. Então, ó, em relação ao capacitor de gate, né? A impedância de entrada a resistência que eu tenho ligando o gate para o terra, então é o nosso RG, é esse valor que o nosso capacitor de gate enxerga, e do outro lado nós temos geralmente a resistência de fonte, tá? Quando é fornecida. Ok? Então a impedância de entrada é o próprio RG, e o nosso circuito de corte em baixas frequências, tá? Devido ao capacitor de gate, é 1 sobre 2π resistência da fonte mais impedância de entrada que multiplica o capacitor de gate. Tá? Só que essa impedância de entrada é muito maior que a resistência da fonte. Tá? Então a gente pode utilizar com certeza essa aproximação, ou seja, 1 sobre 2π impedância de entrada capacitor de gate. Okay? Em relação ao capacitor de dreno, né, ele está ligando a carga com o meu circuito. Tá? Então esse meu circuito é a minha impedância de saída e a fonte de corrente. Tá? Então a minha impedância de saída ZO é dada pelo paralelo de RD, né, com RD. RD do modelo e RD que a gente coloca. Tá? E do outro lado a resistência da carga. Tá? Então a nossa frequência de corte devido ao capacitor de dreno é a soma da impedância de saída ZO mais a impedância da carga que multiplica o capacitor CD. Bastante simples, né? E agora sim, nós vamos pegar um circuitinho um pouquinho mais complexo, né? Que é em relação ao capacitor da source, né? O capacitor da source, ele enxerga todo mundo que está para cá. Tá? A gente chama isso aqui de resistência equivalente, tá certo? E nós vamos ter que calcular quem é essa resistência que esse capacitor de source enxerga. Tá? Então, para calcular essa resistência, né, nós vamos ter alguns slides aí. Ó. O que a gente fez? A gente colocou aqui uma fonte de tensão VX, né? A gente dá um curto na entrada. Tá? Se eu coloco esse VX aqui, ele vai gerar essas correntes no meu circuito, tá? Um IX entrando, né? Então, se eu observar esse nó aqui, ó, eu tenho entrando nesse nó IX, GM, VGS, saindo desse nó IS e linha. Tá? Então, nós vamos equacionar esse nó, né? As duas que estão entrando somadas igual às duas que estão saindo somadas. Tá? E aí nós vamos equacionar. Lembrando que o nosso VS agora é o próprio VX que a gente colocou aqui. Tá? E o VG é igual a zero. Então, o nosso GM VGS ele se acaba se tornando menos GM-VX. Tá? IS. Tá? IS é a corrente que passa nesse resistor. Se eu tenho VX aplicado aqui no VS, tá? Então vai ser VX sobre RS. E o I' é a tensão desse lado menos a tensão desse outro lado dividido por RD. Né? Então ó, vai ficar VX menos VO, estou chamando VO a tensão do outro lado, sobre o RD. VO é a corrente ID que passa nesse paralelo, tá? Eu posso tirar o valor da corrente D nesse nó aqui, ó. Esse nó aqui tem IX saindo e S e D chegando. Então, quem que é o ID? IX menos IS. Tá? Então, ID é IX menos IS, né? IS é VX sobre RS. Ok? Então, substituindo esse D aqui no valor do VO, nós vamos ter essa equação, né? Em IX e em VX. Tá? E aí nós vamos para aquela equação do I', né? Então, vai ficar VX sobre RD menos o VO sobre RD, que dá todo mundo que está aqui. Tá? E aí nós vamos jogar naquela equação do nó. Tá? Então, a equação do nó
Ix menos GMVX, né, a soma dos nossos das correntes que estão chegando, mais a soma das correntes que estão saindo. Então, o nosso IS e todo mundo aqui é o I'. Tá? Nós vamos agora, então, passar todo mundo que está em X para um lado e todo mundo que está VX para o outro lado, tá? E, ao mesmo tempo, eu multipliquei os dois lados da equação pelo RD do modelo, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, apareceu o RD nesse termo que não tinha, tá? Nesse termo que tinha ele dividindo aqui, ele sumiu, tá certo? E aconteceu isso em todos os termos aqui para trás, né? Eu joguei os dois termos em RS para cá, para a gente facilitar depois ali os cortes na equação, tá? Então, apareceu o RD nesse VX sobre RS, ele não tinha RD dividindo, tá certo? E nesse aqui, ó, tá? Então vai ficar GM, RD, VX, tá? Nós vamos colocar IX, VX em evidência, né? Então nós tiramos aqui, ó, o IX em evidência, VX em evidência, tá? E na próxima slide vocês vão ver que eu vou passar esse termo aqui, ó, dividindo, tá? A hora que eu passo esse termo aqui dividindo, ele vai cortar com esse termo de cima e vai ficar dividindo esse outro termo aqui, né? Então, ó, esse termo que estava em X passou dividindo, vai ficar 1 sobre RS, e ele vai dividir esse outro termo ali que estava sobrando ali, tá? E agora, eu quero Vx sobre X, é isso que me importa, é o R equivalente, né? Então, esse termo passa dividindo para cá. Então, vai ficar 1 sobre RS mais esse outro termo aqui. Se observar, isso daqui é uma equação de paralelo. Paralelo de quem? Tá? RS em paralelo com o inverso disso daqui, ó. Tá? Então, o meu R equivalente é RS em paralelo com esse cara aqui, ou seja, RD mais o paralelo de RD com RL sobre 1 mais GMRD. Tá? A equação do nosso livro, eles não utilizaram o paralelo, a equação está aberta, mas se você for somar, fazer as contas, vai dar o mesmo resultado, ok? E aí, quem é a frequência de corte? É 1 sobre 2πr equivalente vezes o capacitor CS. Tá? Então, é claro, vocês vão precisar simplesmente saber essa equação e jogar aqui no valor. Tá? Então, esse é devido ao capacitor da source. E era isso que a gente queria falar na análise em baixa do FET.